Olá, ouvintes do nosso podcast. Eu tô aqui com o Antônio, com a Isabela, com a Lavínia, com o Enzo e o Luiz Felipe, que não pôde participar. Hoje a gente vai falar do livro Quem é Você, Alaska, que é um romance do John Green, que conta a vida de um jovem chamado Miles Halter. E conta a vida dele quando ele se mudou para um colégio internato. E a gente vai discutir um pouco sobre esse livro agora. O Antônio vai falar um pouquinho do começo agora. Opa, tudo bem? No começo do livro, a gente percebe que o Miles é um menino que não tem nada de especial, não é nem inteligente, nem burro, não é nem bom nos esportes e nem horrível. Ou seja, ele tá na média ali, mas tá numa média ruim. Ele não tem muitas qualidades nem muitos defeitos, né? É um mediano. Exatamente, ele é tipo invisível no colégio. Não tem Ele, amigo, não vai pra festa. Pode falar. não, eu ia falar o que você falou das festas, das amizades. Ele também não bebe. Ele Não só tinha um fuma, Não hobby bebia meio até chegar na escola. estranho. bem Sim, ele tinha um esquisito. hobby meio estranho, que era ler e decorar as últimas palavras das pessoas, né? Exatamente. E isso é uma das coisas que motivou ele a mudar pro Culver Creek, que é um internato onde o pai dele estudou. E tipo, Ele tio, decidiu ir pra primo, lá, vô. Os ele decidiu ir antepassados pra dele lá estudam para lá. encontrar um grande talvez, né? É É, mesmo. E quando ele chegou lá, tipo, ele achou um. Ficou num quarto, né, com um colega, que foi aí que ele Quarto conheceu o 43. coronel. Aí os dois se tornaram muito amigos, né? E o coronel foi apresentando ele para Na vários amigos escola, deles. apresentando a escola pra ele e tal. Isso. E foi aí que ele Apresentou. conheceu a Alaska. aí o coronel apelidou o Miles de Bujão. Ou gordo, dependendo do livro que É, você dependendo leu. do livro. O livro que eu Isso li tudo era porque ele era gordo. muito Ou magro. físico ou virtual. O Sim. físico que eu li eu acho que era gordo. Pode continuar, Antônio. E, e aí, uma coisa que a gente percebe é que ele é uma pessoa altamente influenciável. Qualquer coisa que os outros falam pra ele fazer, ele faz. Que Ele nem é o um Maria, coronel. vai com as outras. Ele é Exatamente. o E o famoso coronel peão. falava pra ele. Pau mandado. E o coronel falava pra ele comprar o cigarro, ele comprava. Quem vendia o cigarro era Alaska. É uma menina que ele conheceu, uma menina muito bonita. Segundo ele, né? Segundo ele. É, ele achou ela muito bonita e desde o primeiro dia ele teve uma paixão por ela. É, tipo, num dia eles fumaram juntos. Ele, o coronel e a Alaska. À noite eles ficaram um tempão conversando e foi aí que ele se apaixonou mais ainda por ela. É. E lá na escola também tinham os guerreiros de segunda a sexta, né? Que eram os jovens ricos. Que eles voltavam pra casa pra dormir. Moravam ali perto da escola É. e voltavam só pra dormir. Tem No, também o no Águia, final de né? semana. O Águia, que era o coordenador lá, que garantia que eles ficassem na linha, que não fizessem besteira. Tava ali pra Exatamente. tentar, né? É, Mas ele fazia uma vista grossa, né? Ele deixava o povo aproveitar, fazer as festas, beber. sim. Ele era mais de boa. Tinha Só os que uma trotes coisa que a também, né? gente. Que inclusive o Miles caiu numa. É, no Foi primeiro dia de após o aula. primeiro dia de aula. É, O povo lá, os guerreiros de segunda a sexta, né? foi o Kevin e o Longwell. 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 Amarraram ele e jogaram ele no lago, né? No... Aham. Isso. Isso. E E o Eles aí, fizeram coronel achou isso que tinha porque eles sido por causa acharam. dele. Porque é, era o. porque É, no porque ano Porque eles ele tinha acharam pegado passado a que tinham menina. dedado o. um amigo Eles deles. acharam que o coronel tinha dedurado os amigos dele, né? E No lá ano na. passado. É. E lá na escola, né? Ninguém dedura ninguém, então eles tentaram se vingar. Depois de um tempo, ela apresentou a Lara pro Miles, né? É, em um dos dias que eles estavam estudando cálculo.
A Ela era Alaska uma ajudava ele polonesa. depois das aulas a estudar cálculo, que ele tinha bastante É, dificuldade. a Lara era uma polonesa que se mudou para os Estados Unidos, né? Pra. Pra estudar na Pra ter uma escola. melhor É, oportunidade de vida. né? E nesse Inclusive, tempo, o Miles começa a entrar nesse mundo de vício, né? Ele começa a fumar, ele começa a beber por influência dos amigos que ele fez lá. A Alaska. E a Alaska que levava o cigarro É, fornecia o cigarro lá pro povo. E ele também muitas vezes fumava só pra mostrar pra Alaska que sim. Que ele era ele era alguma descolado. coisa. uma pessoa que a gente não E o falou que 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 é você acha importante até dessa parte, agora. Antônio, dessa atitude do Miles de fumar pra se mostrar pros outros? Como é que você me solta uma dessa no meio do negócio? Não, eu achei ele uma Maria vai com as outras. Só Concordo, que Antônio. Uhum. Então, também acho isso. isso que é uma coisa interessante do livro do John Green, que ele mostra várias coisas que acontecem durante a realidade da A vida de um vida de muitas adolescente. pessoas, né, Antônio? É, Ainda mais nessa fase E assim da adolescência e É, tal, na... que quer se Isso. mostrar mais, Nos seus quer ser aceito. 15 anos, quer ser aceito de quer ser qualquer aceito jeito, e né? tal, realmente. E aí, E uma pessoa que a gente não falou até agora é o Takumi, Takumi, que é amigo da amiga da do Alaska Coronel do e da e Alaska. Bruno. do Coronel, E no começo também fizeram um trote no quarto da Alaska, né? Foi. Foi. Não, isso aí foi mais pra frente. Não foi, Que aí não. eles inundaram o quarto dela, onde tinha a biblioteca da meia-noite. E ela perdeu bastante livro, né? Por causa É, Isso. ela gostava muito Ou de foi ler, mal. ela perdeu vários livros. É. E aí a Era a história biblioteca vai da se vida dela. passando e os dois grupos vão se estreitando, vai ficando mais. Cria tipo uma rivalidade. E aí. É, eles. No dia de Ação de Ação de graças. Graças, Exatamente, no dia de Ação de Graças. Pode continuar. o Miles decide ficar com a Alaska no colégio, né? Porque a Alaska chamou ele. É. Aí ele liga pros pais, falando que ia ficar junto com uma É. amiga, que ela ia ficar sozinha. Ele quis ficar porque era uma oportunidade dele ficar sozinho com a Alaska, né? É. Que era tudo que ele queria, né? É. Coisa que a gente vê de interessante nessa parte é que na hora que ele fala pros pais dele, ele achava que eles iam ficar tristes, não sei o quê. É. Só que eles vão viajar. Foi. E ele Eles fica com marcaram uma ciúmes. viagem. É, ele ficou um pouco chateado, Ficou. porque ele esperava os pais deles insistirem ele de E ele voltar ir, pra né? casa. E É. ele deixou ele na Aí eles escola. foram viajar. Eles aceitaram tranquilos, foram viajar. E ele se E sentiu menos importante. É. Aí Aí eles foi ficaram por isso que bebendo exatamente. acabou voltando. durante o feriado. E o Miles E aí cada eles vez ficaram mais se se apaixonou conhecendo melhor. E aí o Miles Sim. foi se apaixonando por Eles ela. leram Na Luz da Lua. Sim. Ela mostrou onde que é o estoque de bebida, que é perto do campo. Eles beberam aquele vinho ruim, que ele fala que é ruim, né? Que ele falou Mas que o bebe do vinho mesmo jeito. era péssimo. E aí, assim, eles vão ficando mais próximos e ele fica cada vez mais apaixonado. Até porque ela era uma pessoa misteriosa e ele queria conhecer ela de verdade, mas ele nunca chega a conhecer. Aí vem a semana de prova. E logo depois tem o trote que eles querem. Eles dão de volta pelos guerreiros lá terem inundado o quarto da Alaska. É o trote do celeiro. Trote do celeiro. Foi um grande trote com vários planejamentos, envolveu bastante coisa. Aham. E aí eles pegam todo um fim de semana onde o povo ia embora e eles fingem que vão ficar em casa, que o Miles vai Foi com no o sábado à coronel. noite, né? E o trote Foi. acontece no sábado. É.
Mas aí eles começam a Eles planejar desde fingem a que sexta. vão. Não é. Eles começam a planejar Eles, antes. eles fingem que todos vão passar o feriado na casa de um deles, que era o coronel, né? E ficam escondidos no celeiro. E aí pega o Miles e o Takumi e eles começam a soltar a bomba pra chamar a atenção da águia. É. Que era E eles Aí a começam a correr. a Alaska, coordenadora. aí a Alaska e o coronel, eles foram mudar os boletins, Envia- né? é, Eles Enviar mudaram as os boletins. notas. É. alterar Além as notas. disso, a Laura, A Lara a colocou Lara tinta de. colocou tinta de De cabelo tinta cabelo no shampoo nas e coisas do tal. Longwell e do Kevin. É. Que O eles que fez gostavam eles muito terem do que cabelo, raspar né? o cabelo. É. E eles eram É. todo vaidoso. É. E aí, vocês falaram, né, que o Coronel e a Alaska mandavam Sim. boletim pra casa dos pais dos guerreiros. Dos guerreiros de segunda a sexta. E aí, depois disso, E quando eles uma ficaram coisa felizes que que deram certo e foram festejar, fumar e beber. Exatamente. E nessa hora, a Lara e o Miles se Se pegam, né? beijam, né? É. É a primeira vez, né? Sim. É a Foi. primeira vez. Inclusive, deve ter sido a primeira vez que o Miles beijou. Que ele É. era- É, pelo que fala no É, livro. sim. E depois disso, eles vão passando um tempo mais junto e vão ficando mais íntimo. Tanto que chega naquele dia que tá só ele e ela na sala de cinema. Eles pegam um filme. Não, isso aí foi. O filme que ele assistiu pornô foi com a Alaska no dia de ação de graças, não foi? Foi com a Alaska. Aí, ó, fica Mas- pensando nas coisas aí. Mas a Lara e ele vão pra sala de cinema também. E lá ela tenta pagar um boquete pra Grey. É. Só que eles não sabiam como é que era e eles vão pedir ajuda. Era Pra Alaska. Alaska. E vão perguntar pra Alaska. E no fim dá certo, né? Eles vão pro quarto do Miles e Realmente. É, E isso. acontece. Aí, Só que- mas o que é de importante, logo vem depois, tem o professor Hyde, né? A gente não falou dele, falou? a gente não falou do professor Hyde. Que O o professor Miles Hyde sempre é o- achou de ele religião. um gênio, né? É. Ele achou um É, gênio. verdade. O Hyde é o ídolo dele, parece, né? Ele É. Deus, o Hyde. Mesmo sem nem conhecer. Ele até foi expulso de sala por ele, né? Foi expulso Foi. uma vez por causa que ele tava divagando, olhando pela janela. É, então. Aham. E a Alaska foi junto, se eu não me engano. Foi. É, Ela ela- não aceitou ela- deixar ele É, sozinho. Aham. ela queria defender ele. Aí teve um dia de aula lá, né? Que ele passou aquele trabalho. Passou um trabalho onde eles tinham que definir uma pergunta e explicar a pergunta pelas 3 religiões estudadas: budismo, cristianismo e islamismo. É, então. Que era a pergunta da vida deles. Ó. A mais importante. Aí ele faz a pergunta do Miles, né? Aham. Por exemplo, a do coronel era por que que tinha gente com vida tão ruim? Por que que tinha gente que tinha que sofrer, que era pobre? Enquanto a da Alaska era como sair desse labirinto de sofrimento em que a gente tá encaixado. Inclusive, E o a que que vocês Alaska pensam foi- sobre esse labirinto de Mas a sofrimento? da Alaska não teve resposta, né? É, a Alaska foi a única que não Foi. respondeu a pergunta. Ela foi a única que não respondeu. É. O que que vocês acham dessa pergunta? É. Pensa aí que eu vou cortar essa parte ninguém falou nada. Vão ajudar aí, que a Fala gente não alguma lembra coisa que mesmo, acha a da gente não vai pergunta. saber Fala essas ela, coisas. Avenida Isabela. É porque É é, muito confuso. difícil, é muito difícil responder isso. Eu fiquei pensando nisso, lendo o livro todo, cara. Cara, pensa se você acha que é melhor se matar, o que que você pensa? Labirinto de sofrimento? Você não vai meter É uma isso? dessa no podcast, que a melhor coisa pra se fazer é se matar, né, Antônio? Não, É, vamos lá. Corta essa parte e eu falo minha opinião. E depois alguém fala a sua. Tá. Pode Tá, ser? tá. Voltando a partir de agora, vai. Falando sobre essa pergunta do labirinto de sofrimento, o que que vocês pensam? Eu penso que a gente tem que aceitar o sofrimento e não desistir da vida, porque algumas pessoas, em momentos difíceis, eles pensam que o melhor jeito de fugir do sofrimento é se matando e encerrando sua vida.
que é o caminho Eu mais rápido e concordo. fácil. Eu Eu também concordo acho. com o que A você melhor disse, forma de porque fugir é com resiliência e eu continuar acho que tentando. Eu a acho gente que tem que aceitar e aprender a lidar com aquilo da melhor forma possível. porque eu acho que não dá pra fugir, a gente vai ter que conviver com Sim, ele. Ah, então. E isso é uma questão muito importante tratada no livro. Ele fala sobre é. várias coisas. No fundo, ele tem um grande fundo filosófico. Porque você pensa, ele trata sobre o perdão, sobre o sofrimento, sobre a Ainda tem culpa. a parte do perdão que a gente tem que discutir, né? Que é a É, parte só mais que aí chega, importante é do livro. depois da morte. É, não, A gente ainda vai então. chegar lá. E depois que ele faz essa pergunta e eles entregam o trabalho, chega na hora que eles têm aquela noite fatídica É a última noite em de vida que de eles A Alaska, estão do né? lá Verdade ou Desafio, né? conversando, se bebendo, e o Miles beija a Alaska e E ela Porque acorda ela, e ela transtornada tava depois. tonta, né? a, Ela tava a muito Alaska bêbada, que muito bêbada. a Alaska Tava muito desafiou bêbada. ele, E ela. não foi? Foi, na verdade, o Ah, foi na verdade o desafio. Foi. desafio. Aí a Alaska desafiou ele a ficar com ela. É isso mesmo. E tipo, eu acho que ele E mesmo, depois ela acorda ela falando, ele não transtornada. devia ter feito isso. Eu também acho que não. Porque Não. ela tava totalmente fora de si. Sim, Não Quando é que ele tinha. percebeu isso no livro, tem uma fala dele que ele fala da Lara, né? ele pergunta de E o Lara Jake e a e Lara. Jake, que era o namorado dele, mas ela só manda ele ficar quieto. Foi. É, moralmente errada. É, Sim. Bem errado. E aí no fim, depois aquilo lá disso, era o dia da morte da mãe dela. Sim, É, sim, e sim. era o aniversário da morte, né? Era. Exatamente. O que que Foi, só ela ela E devia ela estar jogou na sente a uma vida cabine, da grande não mãe, foi? culpa. né? Foi, E ela, porque e ela viu o a Alaska viu acidente. tudo e não pôde fazer nada pra ajudar. Aí depois de ter bebido, ela voltou pro seu quarto, né? E ela ficou, na hora que ela lembrou disso, que ela viu as rosas, Ela não surtou. eram as rosas, que flores que eram mesmo? Era tipo Eram. um lírio branco. Eram lírios É. brancos. Aí ela E aí viu, ela tava lembrou, conversando com o Jake no telefone e ela desenhando lembrou. as flores. E É, aí ela lembrou e foi correndo pro. Em teoria, ela tava indo pra Vini Station, que era o ela túmulo da mãe. pediu, sim, ela pediu ajuda pros meninos, né? O coronel Foi. E e eles o foram lá e João. soltaram bombinha. Pra distrair o Águia, pra ela poder sair, né? E depois que ela morre, começa toda uma investigação sobre o assunto que eles fazem. Uhum. Inclusive, depois Eles, disso, o Miles se afasta da Lara, do Takumi, e eles vão se isolando. Só atrás disso. Porque no eles fim vão é. tentar, eles querem tentar descobrir como que ela morreu, por que que ela morreu, se ela se matou, se foi um acidente, né? Exatamente. E aí Vocês acham ela. que ela se matou ou ela morreu? Ah, cara, Olha, eu acho eu que ela acho não que se foi, Eu acho matou. que ela. eu Eu acho acho que foi tipo. Ela assumiu um risco absurdo Ela sem tava medo de muito Sim. mal. morrer. Porque ela sabia que É, se morresse, foi um ela ia. acidente, mas ela, como ela já tava muito mal, Ela nem mesmo que tava ela, ligando pra se caso morresse. como ela tava muito mal, mesmo que ela pudesse desviar do caminhão, Eu do acho carro que- de polícia, né? Eu acho que como ela tava muito mal por toda essa culpa da mãe dela e tal, ela nem ligou. Eu acho que foi Eu tipo acho um. que ela não foi com a intenção de se matar, mas como ela já tava ali, ela acabou que nem ligou. É, eu acho que ela não Exatamente. pegou a estrada pensando em se matar, mas ela tava Na hora que ela inconsciente viu a consigo mesma. oportunidade, ela se matou. Eu acho que ela nem se matou. Eu acho que ela Eu só tava acho tão que ela bêbada. tava tonta, ela deve ter Então, ela tropeçado só e errou na caído. direção. Mas pra Não dá ela pra estar saber. tão bêbada num carro, ela já tava sem medo de morrer. Porque quando as pessoas estão bêbadas, elas estão fora de si, né? Sim. Exatamente. Outra coisa que a gente não falou, né? Durante a investigação, o coronel e Miles, eles procuram o policial que estava dirigindo, né? Que ele não morreu, para ver se eles descobriam alguma coisa a mais. A única Verdade. coisa que o policial falou foi das flores que ela tava no carro. É. Exato. Que isso fez eles concluírem que ela tava indo pro túmulo da mãe. Ela tava indo pra É, essa cidade, né? Porque depois eles É Vini descobrem. Station. Acho que é Vini. Isso. Depois eles descobrem que o Takumi também tava perto, viu ela indo e não fez É, e e teve a chance de. Viu que ela E tava essa teve bêbada a e não chance de ajudou. e talvez não falou salvar nada, ela. escondeu tudo que ele sabia dos dois, né? Exatamente. Entanto que no final ele deixa uma carta
na hora que ele vai pro Japão e não conta pra eles, só deixa um pedido de perdão, essas coisas, lá Falando em que cima e vai embora. falando que sabia de mais coisas do que eles, né? E Mas eu não acho fala. que o livro esconde muito ele, tipo, da história, e talvez ele tenha uma relação muito forte com o que, do que acontece no final. Aí depois da morte da Alaska, o Miles e o Coronel, né, ficaram chocados por ser próximos dela. Eles Aí, ficaram arrasados, E né? eles O mas Miles aí Estavam ficou se depois, sentindo curvando. começaram a culpa, né? sentir culpa no começo, um pouco depois pela morte dela. eles sentiram culpa, mas depois de um tempo, eles resolveram seguir a vida, né? Ah. Porque é o que tem E que fazer, né? Tanto que tem a segunda pergunta do Hyde, que é o é, trabalho final, em que a pergunta a ser respondida era a pergunta da Alaska, que era como sim, sair do sim. labirinto de sofrimento. Que é essa pergunta meio que gira quase o livro todo, né? É, Foi a é Alaska uma que das. falou isso no começo, então. É, Que ela ela. fala isso no começo e essa mesma pergunta vai se Vai repetindo seguir no no livro decorrer todo. do livro. Que ela falou que o Miles pediu ajuda pro Miles ajudar ela com É essa no dia que pergunta. eles estavam no balanço, né? É Aham. verdade. É, verdade. Aí com isso eles decidiram fazer o trote final, né? Que é pra. Aqui a Da ideia palestra, né? é que a Foi uma Alaska ideia tinha tido a muito ideia. boa. A gente pode fazer no terceiro ano. Podemos mesmo. Porque tem o dia do palestrante, o Samuel faz, Ó. inclusive Samuel, tudo bem? A gente vai levar um Samuel. Ah, não, palestrante Samuel, que é já pegamos uma brincadeira, tá ideia. bom? A gente tá brincando. Que ele Esse pede, trote, inclusive, ajuda pro pai dele pra fazer. sim, É. e foi considerado O um dos maior maiores trote do colégio. trotes, né? O maior, E né? Sim. que eles tinham que chamar um palestrante, aí eles Era chamaram um stripper. um stripper, aí, Fingindo ser um doutor. É. exato, ele foi, aí no meio da apresentação dele lá, Lara fala que ele era muito bonito, e ele começa a tirar sua roupa e fazer a apresentação de E fazer stripper o que ele dele. sabia fazer de verdade, né? Exatamente. E depois disso o livro já tá acabando, né? É, Samuel, Porque eu aí a garanto gente que pega. se fosse Ah, pra depois chamar, não disso só seria homem mostra não, um tá, tempo de Samuel? angústia, né? Que o Miles ficou. E aí eles começam a tratar sobre o perdão. Que o coronel aceitou viver com a Sim. culpa e simplesmente continuar vivendo, enquanto o Miles decidiu É. que o perdão era a melhor forma pra sair da culpa. Uma coisa que é muito falada para Miles depois da morte de Alaska, inclusive era a Takumi que falava muito isso para ele, era que na noite que ele beijou Alaska, né? Ela falou que eles continuariam depois, né? Aí Takumi sempre questionava, mas você acha mesmo que eles teriam continuado? Ah, Takumi eu sempre acho. Ah, eu perguntava pro acredito E que Miles. isso não. fica na Eu acho que cabeça do não. Miles. Takumi sempre Porque. falava isso pra Miles Eu e acho ele que eles nunca não saberia continuariam. responder. Eu também também acho acho que que não. Também não. acho que não, Ela porque tava como ela tava totalmente Então, fora ela da ia alterada, estar sóbria depois, né? ela ia lembrar do namorado, que E ela sempre também, falou que e gostou o muito. Miles, a primeira pergunta foi: e a Lara e o Jake? Ele Sim. tava preocupado. Então eu acho que não. Eu também É acho. mesmo. E mesmo ele depois se arrependeu, né? Sim. Talvez ele nem ia conseguir prosseguir É, com o então. relacionamento dos dois. Vocês acham que tem mais alguma questão que vocês gostariam de tratar sobre o livro? Não, só falar aqui, ó. Tirando que o livro é péssimo, não. Eu gostei, cara. É Eu Eu mesmo. acho gostei que também. trata muito o que muitas pessoas passam na Sim. adolescência. É, tem aquela Mostra que tem parte que ali tomar cuidado do com povo que muitas fuma pra coisas, poder ser. principalmente com as bebidas. Mas aquela parte deles, principalmente do Miles, que ele começou a fumar pra poder ser aceito, passa bastante. Isso é verdade. Verdade. Isso mostra muito o que acontece hoje em dia, né? Que muitos adolescentes, eles são influenciados pelos outros só pra serem aceitos. E isso mostra muito a questão de hoje em dia. E o que vocês acham O livro sobre E esse mostra também muito tipo? como mostra a fragilidade o das livro pessoas, mostra né? muito É, como então. é o pensamento do adolescente, né? Sim. É verdade. Dá pra gente tirar muitas ideias base
E ele serve até como um molde ou como um despertar de consciência para alguns adolescentes. Por isso, Sim, talvez com ele faça certeza. tanto sucesso. E principalmente na questão dos homens, o quanto eles fazem alguma coisa para mostrar para as mulheres, principalmente. É, exatamente. E começa a se envolver com cigarro e tal. Isso. Mas eu Vocês acham gostei que do isso... livro, eu acho que é um livro que todo mundo deveria ler, Eu achei porque interessante também, é porque muito não é só bom. uma história, né? Igual a gente estava falando, porque traz vários ensinamentos pra gente também. Isso não é só uma história, é mais do que isso. Ah, Sim. eu E por não mais que indicaria talvez pra ninguém ler, não. tenha um final ruim, não é tão divertido, Então, o mas é final é a muito pior coisa. importante. O final O é final bem realmente fraquinho. decepciona um pouco, porque quando eu tava lendo, eu esperava que eles iam descobrir o porquê, Sim, sim. o que aconteceu com a É, morte. e o Aí livro eu só também. acaba. Eu já acho que o final desse jeito ficou melhor, porque o mistério deixa algo mais profundo, mais reflexivo. Porque se ele desse Ah, simplesmente a resposta, não teria esse impacto. Embora tenha ficado meio vazio, meio mas murcho. falta Realmente. alguma coisa, né? Numa E visão mais simples, ele talvez se ele te- colocasse um final um pouco, tipo, explicando, ia ser mais claro ainda do que não deve ser feito, mas a né? ideia não é ser claro na minha concepção. A minha ideia é ele ser misterioso e ser cada um ter sua interpretação. É que nem no livro do que a gente leu ano passado, do Dom Casmurro. Eu acho que ele vazio assim, esse princípio de algo sem conclusão, como no Dom Casmurro, ele deixa algo mais profundo e com fundo filosófico, porque no fim o John Green, não é todo mundo que sabe, ele já ele ia virar padre, só que quando ele estava trabalhando com crianças doentes em hospital, ele decidiu não virar padre e abriu mão de tudo. E aí ele vira escritor. Então, essa questão para ele, ele traz isso como um livro muito filosófico. E isso, se fosse um fundo conclusivo, explicativo, eu acho que não teria essa profundidade, mas talvez Sim, fizesse mais sim. sucesso. É, ele já É, fez vários. mas o foco dele nunca foi sucesso, né? É, Exatamente. Ele já fez vários livros, eu acho que assim, o foco de. Que dele tem que era pensar mais ensinar. bastante. Tipo, Eu também É, acho. dar um ele queria exemplo. trazer uma reflexão, não números. Sim. Eu não sei se eu indicaria, mas não me arrependo de ler. Eu também acho Eu que é acho importante que ler, mas eu não indicaria depende. pela história, eu indicaria pelo ensinamento. Sim. Isso. Tipo, eu não Alguém que indicaria para estivesse uma pessoa passando. mais velha que já passou É, É, eu indicaria pra por alguns essa amigos idade. meus, uns 5 amigos, aí eu daria pra ler. É, eu Porque, tipo concordo. assim, tá passando, tá sendo influenciado e Então, você quer sim, dar um sim. toque na pessoa. exatamente, Eu exatamente. não indicaria isso. Exato. Eu não indicaria isso para um adulto, por exemplo. Exatamente. Eu nunca indicaria para minha mãe ler, mas talvez para vários colegas de Da sala. minha sala ali, E né? até mais novos, né? Ah, Que ainda é principalmente, mais né, quem tá Também na minha importante. sala indicaria. também. E é isso, eu acho que deu, né? Eu acho que Sim. foi uma boa conversa e deu pra todo mundo entender um pouco sobre o livro. Isso, todo É. mundo Eu acho que colocou todo seu mundo conseguiu ponto. tirar uma conclusão desse livro, né? Tirar um Isso, ensinamento daí. concordo. Exato. Todo mundo deu sua opinião, falou o que Sim, achava. E Sim. é isso. Espero que vocês tenham Obrigado gostado. aos nossos ouvintes. E obrigado Até a pela próxima. audiência. Valeu.